nós encerrarmos o nosso domingão celebrando, né? Adorando, cantando esses hinos, né? De louvor e adoração ao nosso Deus. Chego a me arrepiar, um pouco pelo meu nervosismo também, né? Mas também por esse louvor maravilhoso, na qual faz com que nós entramos nesse clima de celebração. Então eu quero convidar vocês a baixarem suas cabeças, né? Espero que esse momento de adoração, de louvor a Deus tenha feito com que vocês se esvaziassem do mundo lá de fora e pudessem se conectar, mas se conectar verdadeiramente. Eu quero trazer uma palavra de Deus aqui, e é o que eu digo sempre, para que ela possa ser eficaz nas nossas vidas, a gente precisa nos conectar com Deus. Então eu quero orar para que Deus nos capacite nesta noite, tanto a mim como uma ferramenta nas mãos dele, mas principalmente que Deus possa conduzir o coração de vocês para que haja um propósito nesta noite. Pai, obrigado mais uma vez por este momento tão precioso, Senhor. Que privilégio para todos nós, não só para mim, que o Senhor tem me usado na Tua obra, mas principalmente para a Tua igreja, para esse corpo reunido em Teu nome, Senhor. Pai, que a Tua palavra hoje seja eficaz. Que ela toque ao nosso coração como uma flecha que acerta o alvo, Pai. É importante, Senhor, que nós não tenhamos só conhecimento e enchamos a nossa mente com conhecimentos, mas é importante que nós também possamos aplicar em nossas vidas, Senhor. Então nós te pedimos isso. Nos esvazie do mundo lá de fora, nos conecte a Ti mesmo, Senhor. E que o coração de todo mundo aqui, que o Senhor conhece, a cada um de nós, possa estar preparado para a Tua mensagem. Esse é o meu pedido a Ti, Senhor, e quero orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, pessoal. Estava pensando nessa semana, né? Tá chegando o grande dia de eu passar uma mensagem, né? Eu disse que, pensando comigo, né? Tem duas formas de eu não conseguir passar aquilo que Deus preparou para vocês nessa noite. A primeira é eu não ser ensinável. Aliás, ensinável não. A primeira é eu não conseguir transmitir a palavra de Deus. E a segunda é vocês. Vocês estarem com o coração um pouco duro e aí não compreender aquilo que Deus quer falar no coração de vocês. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem aqueles imãs, não é irmãozinho, imãzinho. Aquele quando é pequenininho, imã de geladeira. Sabe aqueles que a gente vai viajar, compra um imã de geladeira e bota lá na porta da geladeira para lembrar que a gente fez essa viagem. Inclusive agora é moda também, por exemplo, tu vai numa pizzaria, o cara quer dar o número dele para quando tu quiser comprar pizza lembrar dele, ele te dá o imã da geladeira. Pá, vai lá na porta da geladeira. Eu tinha várias dessas aí. Pizzaria TNT, nós fechávamos o imãzinho, pó, e ganhava uma pizza depois. Mas é muito comum também a gente ver nas portas das nossas geladeiras, e isso lá em casa há muito tempo tinha também, salmos bíblicos, poft. E aquilo para mim é uma alegria, porque eu creio que se a pessoa comprou um imã para colocar na porta da sua geladeira, um ambiente de cozinha, que na verdade talvez seja o ambiente que a gente mais circula dentro da nossa casa, mas estar lá, um versículo bíblico, eu quero acreditar que aquele versículo possa fazer alguma diferença quando a pessoa lê. E para mim, a minha opinião bem particular, que o campeão de bilheteria, eu mesmo tinha, eu acredito que até a minha sogra deve ter ainda, é o Salmo 23, versículo 1. Sem pegadinha. Alguém conhece? Que só? Eu acho que ainda é campeão de bilheteria, mas aqui parece que não, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou de nada terei falta. E está lá, isoladamente naquela geladeira, esse versículo bíblico, que tem uma profundidade na sua escrita que a gente às vezes não faz conhecimento. E as pessoas colocam lá, compram porque acham bonito. Aliás, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias justamente no Salmo 23. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6, que é todo o Salmo. Parece ser grande, mas é só 6 versículos. E quem escreveu esse Salmo foi um pastor de ovelhas. Olha que interessante. O pastor Davi. Vocês conhecem a história de Davi? O jovem pastor Davi, inclusive esse Salmo, há relatos que ele escreveu em sua juventude, antes de se tornar um grande guerreiro e antes de se tornar rei de Israel. Então ele escreveu o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor.
Guia-me nas veredas da tua justiça, por amor ao teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que palavra, que salmo profundo. É um poema escrito por Davi, quando jovem ainda. Uma interpretação à sua essência de vida do próprio Davi, do próprio pastor Davi, que, aliás, por ele ser pastor, eu creio que ele entendia muito de pastoreio. Por isso, talvez, ele se refere a Senhor como o meu pastor. E para isso eu quero pedir a atenção de vocês por alguns minutos, porque eu quero falar um pouquinho, não é na íntegra, mas alguns acontecimentos, algumas situações que aconteceram na vida desse jovem. E aí nós podemos, eu e você, entender um pouquinho mais o que o pastor Davi quis nos transmitir com o Salmo 23. E é assim, Davi nasceu em Belém, filho de Jessé, da tribo de Judá. Ele era o caçula de 8 irmãos e trabalhava como pastor de ovelhas. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Deus escolheu, presta atenção nesse acontecimento, Deus escolheu ele ainda jovem, quando o profeta Samuel ungiu rei de Israel. Por que eu acho muito interessante isso? Porque mesmo que Saul ainda ocupasse o trono, a Bíblia diz que Deus, ele estava descontente com o rei Saul. O rei Saul estava desaprovado na conduta de Deus. E Samuel, o profeta Samuel, estava triste por isso. Então, Deus pediu para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, ungir um dos seus filhos, rei de Israel. E a história conta, a Bíblia conta, que o profeta Samuel chega na casa de Jessé e explica: olha, nosso Senhor pediu para vir aqui ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Sem perguntas nenhuma, Jessé primeiro apresentou quem ao profeta? Seu filho mais velho, o imponente, inclusive um guerreiro do exército de Israel. Apresentou o primeiro filho, o mais velho, o mais forte, talvez, e Deus falou ao profeta: não é esse. E aí o profeta Samuel falou para o Jessé: não é esse. E aí o Jessé apresentou o segundo, e aí apresentou o terceiro, apresentou todos os filhos, e Deus dizia para o profeta Samuel: não é este, e não é este, e não é este. E aí acabaram-se os filhos acerca de um. E o profeta Samuel pergunta para Jessé: tu não tens mais nenhum filho? E ele disse: sim. Eu fico imaginando aqui o semblante de Jessé: tenho mais um. Mas é o meu caçula, inclusive pastor de ovelha. E o profeta Samuel diz assim: vai chamar ele. E quando Davi chega ao encontro do profeta Samuel, Deus fala para o profeta: é esse aí que eu quero que você unja, rei de Israel. Que história sensacional, né? A palavra diz que o profeta Samuel até questionou Deus: mas espera aí, foram todos e não... E aí Deus fala o seguinte para o profeta: eu não olho a aparência, eu olho o coração. Grande ensinamento de Deus, porque é justamente isso que muitos de nós, como seres humanos natural, olhamos: a aparência. Deus olha o coração. E continuando aqui, o grande marco da juventude de Davi foi o confronto com Golias, o guerreiro filisteu, o gigante. E com isso eu quero que vocês abram as suas Bíblias junto comigo, ou acompanhem na tela, 1 Samuel, capítulo 17, e nós vamos ler 3 versículos. Mas antes disso, o 17 no 45, do 45 ao 47. Deixa eu ver. 45 ao 47. 1 Samuel 45 ao 47. Antes disso, eu quero falar para vocês um pouquinho desse momento, desse evento que aconteceu com Davi, o confronto dele com Golias. Creio que muitos já ouviram falar desse confronto, e foi algo que mudou a vida desse jovem, porque a partir desse confronto,
Davi ficou popular, conhecido por toda a nação, se tornou o guerreiro, um dos guerreiros principais do rei Saul, e começou mais ou menos assim. Existia dois exércitos, o exército dos filisteus e o exército de Israel. O exército de filisteu, ele era comandado, ou pelo menos tinha como linha de frente, um guerreiro chamado Golias. A Bíblia fala que esse guerreiro imponente, ele tinha 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. Diz que a sua couraça, sua armadura de guerra, pesava 60 quilos. Ou seja, quem consegue lutar uma guerra com um saco de cimento pendurado nas costas? Esse era a imponência desse guerreiro Golias. E esse guerreiro, as tropas estavam... A Bíblia fala também que já faziam 40 dias que as tropas estavam uma andando na direção da outra. E chegou o momento de eles guerrearem. Só que teve um momento que esse soldado, chamado Golias, ele grita em alta voz. Ele diz o seguinte: Golias parou, estavam na linha de frente para começar o combate, e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Essa era a imponência do soldado Golias. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e matar vocês, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Golias fez um desafio ao exército de Israel. E conta a história que antigamente, quando duas forças, dois exércitos, iriam lutar uma contra a outra, e houvesse um desafio, sendo que um soldado desafiasse a outro soldado inimigo, era muito vexatório, vergonhoso recusar o desafio. Quando o Golias gritou isso, o rei Saul e todos os seus soldados ficaram atônicos, medrosos. E agora, olhando a imponência desse soldado e olhando para o seu exército, eu quero acreditar que o rei Saul pensou: quem irá nos defender? Chapolin colorado. Deixando Golias de lado e olhando para Jessé e Davi nesse momento estava em sua casa, juntamente com o seu pai. Jessé muito preocupado porque sabia que a batalha iria começar e tinha dos seus 8 filhos, 3 na guerra. Chamou Davi e disse para seu filho: Davi, pegue esses mantimentos aqui, separei aqui umas coisinhas, e vá até a colinas onde que está o exército e traga notícias dos teus irmãos. Vejam para mim se eles estão bem. A preocupação de Jessé era com seus filhos, e mandou Davi. E Davi chega, pega os mantimentos, sai na madrugada, chega nesse local onde que o exército de Israel estava acampado, pronto para guerrear, e no seu espírito de guerreiro, porque mesmo sendo pastor, ele também era um cara muito corajoso, ele entrou no meio do exército e começou a conversar com os seus soldados e a pedir. E os soldados começaram a falar sobre o que estava acontecendo. E Davi, num momento específico, ele chega e diz: mas quem é esse soldado que ousa desafiar o Deus dos exércitos? Saul, sabendo disso, manda chamar Davi. E quando Davi chega na presença do rei Saul, rei Saul olha para ele e diz assim: tu queres realmente aceitar o desafio? E o rei Davi disse: sim, eu quero desafiar, porque quem é esse soldado que ousa querer desafiar os reis dos exércitos, o Senhor dos exércitos? E aí, queridos, a Bíblia fala que rei Saul tira suas armaduras e entrega para Davi lutar contra Golias. Davi veste as armaduras, percebe que aquilo amarrou ele, que ele não conseguiria nem caminhar, tira as armaduras, pega a sua funda e as suas pedras e vai para a linha de combate. E aí que eu quero entrar no texto de 1 Samuel, no capítulo 17, 45, 46 e 47. Porque aqui está o foco principal dessa dependência de de Davi a Deus. Ele olha para esse filisteu, chamado Golias, 2,90 metros, um cara imponente. Creio eu que um cara bombadão, crossfit nível padrão alto. E diz o seguinte: Davi, porém, diz ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor,
dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra, e eu repito, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espadas ou por lanças que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse era o pastor Davi. A Bíblia conta que ele era um cara muito corajoso. Ele defendia suas ovelhas com as suas próprias mãos. E ele enfrentou. Ali, daqui para baixo, daqui continuando, aliás, a Bíblia conta como Davi derrotou esse grande lutador. Davi não confiou em armas, mas na força de Deus. Com uma funda e uma pedra, derrotou o inimigo e trouxe grande vitória para Israel, tornando-se um herói nacional. Davi serviu ao rei Saul com música, como músico e como guerreiro. Aliás, está aí mais outra virtude de Davi. Era músico, tocador de harpa. Após a morte de Saul, Davi foi rei sobre Judá e depois sobre todo Israel. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, demonstrando o seu desejo de colocar Deus no centro da nação. Davi foi vitorioso em muitas batalhas, consolidando o reino e trazendo muita prosperidade. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu erros graves. E o principal deles, eu acho que você já sabe, foi sim o adultério com a mulher de Urias, a Batseba, e o assassinato. Se vocês olharem para essa história, 2 Samuel, capítulo 11, vocês vão ver como Davi, por mais que era um cara temente a Deus, arquitetou essa traição e depois a morte do marido de Batseba. O profeta Natã confrontou Davi, e ali Davi se arrependeu profundamente. Embora perdoado, sofreu consequências dolorosas em sua família, conflitos, traições e mortes. Davi desejava construir o templo do Senhor, mas Deus não permitiu, pois ele havia derramado muito sangue. E essa missão ficou para o seu sucessor, seu filho, o rei Salomão. Davi reinou durante 40 anos, Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em paz, deixando um legado de fé, arrependimento, adoração e liderança. Sua linhagem era messiânica, ou seja, meus queridos, foi da linhagem de Davi que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 1 fala que ele era o filho de Davi, o rei eterno. Quando nós olhamos para a vida de Davi, eu e você, eu acredito muito, a gente consegue entender quais são os motivos e os sentimentos e o verdadeiro propósito do Salmo 23. Davi escreveu esse salmo, a Bíblia não relata isso, mas eu creio, pelos estudos, mais ou menos uns 1000 anos antes da vinda de Cristo. A sua língua original era o hebraico. E no hebraico, o versículo 1 do Salmo 23, ele diz que o Senhor é meu pastor, não me faltarás. As traduções vinham vindo em latim, logo depois em grego, e o não me faltarás foi traduzido para nada me faltarás. O sentido não muda. A frase não me faltará tem 2 sentidos diretos. Deus não deixará faltar nada para sua ovelha, nada do que ela precise. E o segundo é que Deus é o pastor e Ele nunca faltará às suas ovelhas. Esse é o sentido principal do versículo 1, quando Davi escreve que o Senhor é o meu pastor e que de nada terei falta. Davi não escreve como um pastor, embora tenha sido um, mas Davi escreve como ovelha. Ele poderia ter dito, eu sou o pastor, embora tenha sido um, e nada me faltará, ou de nada me faltará. Mas não, Davi escreve, o Senhor é o meu pastor, e eu sou a ovelha. Isto mostra que Davi era 100% dependente de Deus. Humilde, submisso a Deus, ele confiava em Deus. Davi sabia que a ovelha não sobrevive sem o pastor. E o que ele quer dizer é que só estou seguro
porque o Senhor está comigo. Esse é o sentido da frase nada me faltarás, ou não me faltarás. Deus está comigo. É depender de Deus. Nada me faltará não é sobre bens, mas sim sobre a presença de Deus. Lembra que eu falei do trechinho ali do imãzinho na geladeira? Quando você coloca esse trecho bíblico na porta da sua geladeira, sem saber o que aquilo lá quer dizer, você vai se frustrar. Porque você vai ler isoladamente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Ou seja, eu vou ter tudo o que eu quero. E aonde que isso causa frustração na gente? É porque quando a gente não tem tudo o que a gente quer, a gente olha para um Deus que a gente não conhece direito e abandona. Aliás, não abandona porque, de certa forma, nem nunca teve presente com Ele. Não é sobre as coisas do mundo, mas sobre a presença de Deus. É o que Davi está dizendo: porque Ele me será suficiente, porque Ele não me faltarás. A presença do pastor muda o ambiente. Não importa aonde eu e você estivermos, importa é com quem nós vamos estar. O maior milagre desse salmo não está nas coisas do mundo lá fora. Não é a provisão, não é sobre o dinheiro, não é sobre o melhor emprego, não é sobre a satisfação da minha vida enquanto estou neste mundo. O maior milagre deste salmo é a presença inabalável de Deus. O pastor que nunca me abandona, a companhia que sustenta a minha vida. E é por isso que ele escreve o versículo 2, o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, porque o Senhor é meu pastor e não me faltarás. Restaura-me o vigor, guia-me na vereda da tua justiça, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltarás, ou tu não me faltarás. Mesmo que eu andar por um vale das trevas ou da morte, não temerei, não terei medo algum, porque o Senhor estará comigo. Ou seja, o Senhor é meu pastor, tu não me faltarás. Separas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, pois tu não me faltarás. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias, todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor, porque tu não me faltarás. Davi não está celebrando os pastos, nas quais o pastor cuida para suas ovelhas pastar. Davi está celebrando o pastor. Esse é o foco do Salmo 23. Não tem a ver com as coisas materiais. Haja vista que quando ele fala lá em 1 Samuel, nós acabamos de ler, quando Davi, jovem ainda, passa por essa grande desafio de vida que é enfrentar um grande guerreiro, ele diz que todos os que estão aqui saberão que não é por espada e nem por lanças que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E eu repito para vocês, não é por espadas, não é por lanças que nós venceremos as nossas tribulações lá fora, mas é o Senhor, é Deus, é o pastor que concede a todos nós a vitória. Pois sim, a batalha que cada um de nós está passando, e eu sei que nós estamos passando por batalhas, ou eu sou uma exclusividade, essa batalha é do Senhor também. Essa era a confiança desse pastor de ovelhas tão jovem, e que depois se tornou um grande guerreiro, e que depois se tornou o rei de Israel. Ele confiava no pastor. Haja visto como que ele enfrentou esse guerreiro. E esse Salmo 23, ele tem uma conexão com a graça em Jesus Cristo. É incrível como cada versículo do Salmo 23 se cumpre na graça em Jesus Cristo. O Salmo 1, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará, o pastor supre. E Jesus declara em João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vê em mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O versículo 2, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O pastor guia. E Jesus declara em João 14,6 que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O versículo 3, restaura-me o vigor, guia-me
na vereda da tua justiça por amor ao teu nome. Aqui o pastor, Deus, ele nos restaura. Mateus 11, 28, Jesus declara: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descansos a vocês. O versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegerão. Aqui o pastor protege. E João 10, 28, Jesus declara: eu lhe dou a vida eterna, e jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Versículo 5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui o pastor, ele honra. E Jesus declara em João, capítulo 12, versículo 26, quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, meu Pai, honrará. No versículo 6 e o último, Davi diz: sei que a tua bondade e a tua fidelidade, ou melhor, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E por fim, aqui o pastor promete eternidade. E João, no capítulo 14, versículo 2, Jesus declara: na casa do meu Pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. Vejam como esse salmo, que muitas vezes é muito mal interpretado, tem uma conexão com a graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o que o salmista, o rei Davi, que ele não escreveu esse salmo, ele já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não tinha ocupado o seu trono. O que esse jovem pastor quer nos dizer é que Deus nunca nos faltará. Porém, o contraponto é que eu e você vivemos uma vida baseada nos nossos próprios propósitos. Vivemos independente, primeiro minha própria escolha, depois minha própria força e depois o meu próprio caminho. Aqui talvez a ordem dos fatores não altera muito o produto, não sei qual você está vivendo primeiro, mas o Salmo 23 está dizendo que, antes de tudo, busquem a mim. Porque quando você tem o pastor, nada de essencial na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que dependem de Deus, o faltará. O Salmo 23 não é sobre abundância de coisas, é sobre a abundância da presença de Deus nas nossas vidas. E é isso que precisa ser claro. Nós precisamos tirar da nossa mente, do nosso coração, que o Salmo 23, principalmente o versículo 1, tem a ver com as coisas terrenas, mas não é verdade. O que Davi quis deixar muito bem claro para nós é que o Senhor nunca vai nos faltar. E eu não sei se eu consegui transmitir para vocês esse recado, compartilhar. Mas se pouca das coisas ditas aqui ficou gravado na sua mente e no seu coração, eu queria deixar gravado uma frase só, que talvez vai fazer todo sentido, não que resuma tudo que a gente viu e tudo que a gente ouviu, mas que possa fazer muito sentido na sua vida. E a frase que eu quero deixar gravado na mente e no coração de vocês é que, quando o Senhor é meu pastor, nem sempre eu tenho tudo o que quero, mas eu nunca ficarei sem tudo o que preciso. E principalmente, eu nunca vou ficar sem Deus, porque Ele é o pastor que nunca me falta. Quero orar por você, quero orar por mim. Eu não sei você, mas poderia dar um testemunho de vida aqui. As coisas não estão fáceis. Nós estamos vivendo momentos difíceis no mundo. Não quero só falar do nosso país, mas nós temos um Deus que é por nós. Indiferente daquilo que a gente pense, indiferente daquilo que nos irrite, que nos incomode, nós temos um Deus que nunca vai nos faltar. Pai, quero entregar tuas mãos este corpo, este grupo, esta igreja, Senhor, para que a tua palavra possa ser como flecha atingindo o alvo, Senhor, nos nossos corações. Que nós possamos entender, ó Deus, que quando nós lemos a tua palavra fora do seu contexto, muitas vezes a gente acaba compreendendo,
erradamente, Senhor. E o Salmo, escrito pelo rei Davi, tem sido muito mal interpretado, Senhor. Que nós possamos meditar nele durante a nossa semana, durante os nossos dias de vida, e crer que, assim como Davi venceu esse gigante, Senhor, e ele só creu em Ti, só colocou e entregou em Tuas mãos, dependeu de Ti, Senhor. Que nós possamos fazer assim, ó Deus, também com as nossas vidas, poder entregar tudo a Ti, Senhor. Porque sim, Senhor, creio que o Senhor já está se preparando para a Tua volta, Senhor. Os dias não estão fáceis, mas nós temos a Ti, Senhor. E para isso, o nosso coração tem que estar grato. Nosso coração tem que estar, ó Deus, crendo no Senhor, que é sim o nosso único pastor. Obrigado, Senhor. Quero orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.